Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Boa noite aos amigos da internet. E é sempre um prazer estar aqui, reunidos mais uma noite para aprendizado, né, gente? Que isso é muito importante na nossa vida, principalmente quando a gente quer mudar alguma coisa, né? Mudar o nosso comportamento. Então, como de costume, a Casa do Caminho oferece palestras e tratamento com passes todos os dias, de segunda a domingo. Sempre nós temos, antes das palestras, nós temos o tratamento, o acolhimento fraterno, né, que são para as pessoas que chegam pela primeira vez. Então, sempre com meia hora antes das palestras, esse atendimento é para quem chega na casa pela primeira vez, quer saber dos trabalhos sociais, né? Então, essa pessoa tem um tratamento diferenciado. Nós temos evangelização infantil todos os domingos, no horário da palestra, que é 10 horas da manhã, e curso de doutrina. Na área social, nós temos o atendimento a 72 famílias cadastradas. Então, quem puder colaborar com alimentos não perecíveis será sempre bem-vindo, porque a gente faz a composição dessas cestas, né? Que essas famílias também têm um cadastro que a gente faz. E aí nós temos, no segundo domingo do mês, nós temos a entrega das cestas. E também temos o trabalho para moradores de rua, né, que é um trabalho de distribuição de lanches para os moradores aqui das imediações, Carandiru, Tietê, ali. Então, quem quiser fazer parte, ajudar também na distribuição dos alimentos, né, dos lanches, será sempre bem-vindo. E o curso para gestantes também, que nós atendemos essas gestantes. No final, ela tem toda a orientação, né, para ter o filho, como é feito, né, de que maneira ela pode dar um tratamento diferenciado para o bebê, e depois, no final, ela ganha o conjuntinho, a roupa, todo, né, todo o enxovalzinho do bebê. Bom, acho que é isso. Então, nós também temos o site da Casa do Caminho, que é www.casadocaminho, tudo junto, santana.com.br. E as inscrições para o primeiro ano do curso básico de doutrina espírita pode ser feita até o dia 19 de março. E primeiro e segundo ano, às quartas-feiras, 20 horas. Então, quem se tiver interessado, só procurar alguém da casa, tá bom? Então, como de costume, agora a gente vai fazer um agradecimento. Quem preferir pode fechar os olhos ou se acomodar melhor na cadeira. Então, a gente começa sempre com agradecimento. Então, nesse instante, vamos nos sintonizando com todo esse ambiente harmônico, que faz a gente esquecer todos os nossos problemas. Então, aqui nós vamos pedir auxílio dos nossos mentores, dos nossos amigos espirituais, nos acalmando, ajudando a todo esse momento que nós vamos ter aqui da palestra, para que a gente possa assimilar essas informações. Se possível, a gente fazer as mudanças necessárias, caso não seja nesse instante o momento correto, que a gente possa ter esse entendimento. E nós contamos com toda essa ajuda desses amigos, a certeza de que estão conosco, de que nós temos Deus no comando de todas as nossas situações, de toda a situação do planeta. Nós temos a fé, a coragem, o bom ânimo dos amigos que nos auxiliam.
Então, obrigado, Mestre Jesus, por essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui, de estar nos renovando, renovando o nosso espírito, renovando as nossas ideias, os nossos pensamentos. Obrigado, Mestre Jesus, por tudo, pelo nosso alimento, pelo nosso trabalho, pela nossa família, por essa família que aqui nós temos espiritual. Então, muito obrigado, Mestre Jesus. Então, agora, nós vamos para a palestra de hoje, que a palestra é Reparando Débitos, tá? E a Renata, que vai proferir a palestra. Então, seja bem-vinda. Obrigada, minha querida. Obrigada. Boa noite a todos. Nossa, que bom ver a casa cheia, né? É muito bom poder estar aqui de novo. E não é palestra, né, gente? Só uma conversa, tá? Nós vamos trocar umas ideias aqui. Então, o tema da noite, né, Reparando Débitos, do Momento Espírita, inicia-se com duas perguntas. A primeira, existe erro irreparável? E a segunda, será que acontecem tropeços na vida que jamais poderemos ressarcir? Então, vamos primeiro fazer uma recapitulação, né, do que nós estamos fazendo aqui nesse planeta Terra. Todos nós aqui encarnados temos um propósito, né? Temos algo a reparar, algo a cumprir. A nossa tarefa, ela não foi escolhida aleatoriamente. Então, todos os percalços que nós passamos durante a nossa existência toda, foi com a nossa anuência, né? Ou seja, nós concordamos com aquilo, e é para o nosso crescimento espiritual. Então, não cai aquela velha frase, né? Não cai uma folha de uma árvore sem que tenha o dedinho de Deus ali, isso é a pura verdade. Aí o texto continua assim, que quando nós temos uma atitude errada, uma ação desmedida, né? Perdemos assim a razão, né? O bom senso, o que é natural? Nós procurarmos reparar esse erro. Só que muitas vezes o erro acontece de uma determinada forma que ou nós não nos empenhamos tanto para querer reparar, ou a outra pessoa não aceita, né, as nossas desculpas, então nós vamos deixando a coisa um pouquinho de lado. Nós precisamos, nesse momento, nos armar de coragem, né, de humildade, de entendimento para tentar corrigir o erro. Porque se conselho fosse bom, né, gente, todo mundo fala que as pessoas iam vender, né, mas não custa nada a gente lembrar. Cada erro que é cometido, se ele for reparado logo, melhor para nós. Porque existem erros que não vão ser reparados agora, né? Então, o nosso boleto, o nosso débito, ele vai aumentar. Então, se nós estamos aqui com uma conta com, sei lá, 3x para serem pagos, e nós não conseguimos pagar e ainda contraímos uma dívida maior, nós vamos sair daqui devendo 4x, né? Aí a coisa vai ficar um pouquinho complicada. Então, nós precisamos ter a consciência de que esses reparos, né, esses erros, eles precisam ser reparados, amenizados o mais breve possível, só que sempre com sinceridade. Algumas situações que são aquelas que não são tão simples, porque às vezes quando a gente está num ambiente de trabalho ou em casa, o teu dia não está bom, você perdeu a paciência, né, falou de uma maneira ríspida com alguém, aí é fácil você reparar, é uma coisa simples. Mas existem erros que são um pouquinho mais pesados, mais grosseiros, são coisas que nós trazemos às vezes de outras existências. E nós não conseguimos entender o porquê daquela animosidade com determinada pessoa. Você puxa pela memória e fala, gente, mas ninguém me fez nada tão grave assim para eu não gostar daquela pessoa daquele jeito. Por que eu tenho essa antipatia por determinada pessoa? Aquele velho ditado, né? Parece que o santo não bate. Por quê? Porque em outra época, que não de agora, aquela pessoa não nos foi cara. Fez alguma coisa realmente que ficou sem reparação e que nós tivemos a oportunidade bendita de tentar reparar agora. Esses equívocos, gente, eles podem se alastrar por várias existências, né? Então, muitas vezes, inimigos, né, eu não gosto dessa palavra inimigo, né? Pessoas que não são tão caras
podem nos acompanhar por muitos e muitos anos, na presente encarnação e em outras vidas também. Existem alguns casos relatados de coisas assim, de 3, 4 séculos sem reparação. É muito tempo, né, gente? É muito tempo. Então, esses erros de difícil solução, quando nós pensamos numa única existência, aí voltando lá naquela pergunta, existe erro irreparável? Se nós pensássemos numa existência só, nós teríamos a resposta positiva. Sim, os erros são irreparáveis. Só que como nós contamos com a presença divina, né? Com esse poder tão grandioso que atinge a todos nós, então nós temos essa segunda chance. E terceira, quarta, quinta, né? Sexta, vai infinito, né? E a coisa vai indo. Então nós temos assim a nova oportunidade de reparar esses erros. E aí, se a gente parar para pensar na nossa vida, no nosso dia a dia, quantas pessoas que nós conhecemos que terminam a jornada delas, né, ou seja, desencarnam, e desencarnam com um monte de pendências. Então, não conseguiram perdoar um monte de coisas, né? Alguns têm a felicidade de, às vezes, no leito de morte, se transformar, né? Diante de uma doença grave, a pessoa vai se moldando, parece que que a ficha cai, né? Então ela começa a se transformar. O que é isso? É o espírito passando pela fase evolutiva necessária e mudando o seu comportamento, mudando a sua forma de agir e de pensar. E essa oportunidade não foi desperdiçada, porque muitos de nós desperdiçamos. Então nós ficamos aqui na Terra, né, no planeta, na presente encarnação, por 80, 90, 100 anos, e agora vamos viver mais ainda. E às vezes estamos aqui a passeio, né? Ninguém está fazendo nada de bom. Tem aqueles que dizem assim, mas eu não faço mal para ninguém, tá? Mas e o bem você tem feito? Então não adianta não fazer o mal. Nós estamos aqui para praticar o bem. Então eu preciso sim fazer o bem para as pessoas. Nós lemos nos evangelhos que Jesus afirmou que ninguém vai deixar a terra sem antes pagar até a última moeda. Então, pegando essa frase, né, esse ensinamento, nós temos a nítida certeza que todos os nossos erros serão reparados. E quando eles forem reparados na sua totalidade, nós não estaremos mais em planetas como o nosso. O nosso está passando por aquele estágio de transformação. Então, o planeta Terra como um todo está evoluindo. Então, nós estamos passando por um momento de transição. Não será mais um planeta de provas e de expiações. Por isso que muitos espíritos não ficarão aqui. Porque é a última oportunidade, gente. É agora ou nunca. Reparou? Conseguiu entrar nos eixos? Você fica. Né? Vai acompanhar a evolução do planeta. Não reparou? Não conseguiu evoluir? Então, nós vamos te remanejar para outros lugares. Não foi assim que o nosso planeta foi formado, né? Os bons amigos não vieram, né? Do planeta Capela, alguns não estavam lá e precisavam sair dali porque não estavam enquadrados, vamos dizer assim, no padrão, e não ajudaram a povoar o nosso planeta. Então, a mesma coisa vai acontecer agora. Então, nós temos sim que, diante dessa informação, nós temos que começar a pensar um pouquinho e analisar aquilo que eu não preciso olhar para o meu próximo, eu tenho que olhar isso para mim. O que eu posso fazer para reparar os meus erros? Como que eu consigo ser uma pessoa um pouco melhor? O que eu posso fazer de bom para o meu amigo, para o meu próximo? É um pouco complicado, gente, porque se nós pararmos para pensar, não estou nem falando só da minha vida, não. Eu falo de todos nós aqui. Se nós pararmos para pensar, todos que estão à nossa volta têm um monte de problema. Os nossos familiares, principalmente. Nós não somos colocados naqueles núcleos familiares por acaso. Os núcleos são formados de acordo com as nossas necessidades. Então, aquele ente difícil, aquele parente que dá trabalho, ele não foi colocado na sua vida à toa. Muitas pessoas são privilegiadas e elas são afastadas daquele problema familiar. Então, elas mudam de cidade, mudam de estado, a família fica distante. Nossa, não vejo meu pai tem 10 anos, minha mãe tem 20. Sabe aquele tipo de coisa? Você não foi tirado de lá à toa. Algum motivo teve. Então, assim, trazendo para o âmbito que nós estamos vivendo agora, né? As pessoas que nós convivemos diariamente, o que eu posso fazer para melhorar o convívio com essas pessoas?
Como que eu não vou adquirir débito? Gente, não é ser bonzinho e querer ser capacho de ninguém. Isso daí não é evolução. Você precisa se impor, você precisa mostrar o seu posicionamento. Você não pode abaixar a cabeça para as coisas que você está vendo que estão erradas. Mas você não precisa ser duro com ninguém, ser mal educado com ninguém, ser ríspido com ninguém. Nós somos treinados, né? Passamos pelos treinos todos os dias. Em casa, quando nós levantamos, né, nós lembramos de agradecer a noite que nós tivemos, a oportunidade de ter o nosso corpo físico lá repousando, né? E o nosso espírito trabalhando, né, gente? Porque ninguém fica em berço esplêndido, não, né? Nós lembramos de agradecer ou já acordamos depressa com aquele celular tocando, tô atrasado. Então, já falhamos naquele primeiro momento. Aí depois nós saímos de casa, então a correria, o trânsito da nossa cidade, Na primeira esquina, a primeira oportunidade que eu tenho, eu já amaldiçoo um cidadão que está no outro carro, né? Porque ele me deu uma fechada, não me deixou... Gente, isso é treino diário. E eu não estou me excluindo disso, porque todos nós fazemos isso. Que a nossa paciência é testada a todos os instantes. Então, de 10 acontecimentos, vamos pegar o trânsito que é coisa fácil. De 10 coisas que acontecem no trânsito, se você conseguir assim, amenizar uma num dia, já tá legal. No outro dia, ou você conseguiu amenizar 2. Olha que evolução. Vai chegar num momento que você vai inverter a situação. Das 10 coisas ruins que aconteceram no trânsito, você perdeu a paciência uma vez só. Isso é evolução. Porque nós não somos perfeitos. Não dá para a perfeição existir ainda em cada um de nós. Nós somos falíveis. Nós temos momentos em que nós explodimos, que a paciência da gente vai a zero. Isso é a coisa mais normal do mundo. Agora, o que não pode é nós procurarmos essa falta de paciência. Eu ficar procurando pelo em ovo, sabe? Eu quero que essa bolsa fique ali. Veio alguém, pôs um pouquinho para a esquerda, eu já faço uma confusão na casa inteira. Pra quê, gente? Me desgastei à toa. Então, essas minúcias, esses pequenos detalhes, que são bobagem. A gente querer as coisas organizadas, uma casa bem higienizada, isso precisa, é necessário, né? Todos que fazem evangelho no lar aqui, vou até dizer o que eu faço na minha casa, no estudo. Eu falo assim, da mesma maneira como foi feita a higienização material da casa, que seja feita no âmbito espiritual, que todos os miasmas sejam levados daqui, que seja formado um cordão de isolamento para que entrem boas vibrações, bons pensamentos, que as pessoas que porventura forem ali possam levar com elas um bem-estar, uma alegria, sabe? Aquela coisa boa, né? Tem lugares que a gente entra que você sai de lá carregando, né, um caminhão de mudança, um piano nas costas. E tem casa que você entra que você se sente leve. Por que será? Então, é o tipo de ambiente, é o que nós colocamos dentro da nossa casa. Aí, continuando, né, para falar que quando nós desencarnamos, né, quando a morte acontece, como que eu vou conseguir resgatar, então, aquelas dívidas que ficaram nessa vida que acabou, porque acaba essa etapa, né? Todo mundo sabe que não existe o negócio de, morreu, acabou, não tem isso, não. Então, como que eu vou fazer para reparar os erros que ficaram nessa presente encarnação? Aí eu vou de novo para aquela fila básica, né? Lá na erraticidade, ficar lá mendigando, esperando um tempão para poder ter uma nova oportunidade e falar assim, gente, eu estou disposto a reparar os meus erros, né? Aí, fala mais perto? Tá baixo? Porque fica dando microfone. Melhorou? Obrigada. Então, a orientação que Jesus, né, nos trouxe antes, que foi dito que em todos os evangelhos que nós conhecemos está escrito isso, mostra de novo para a gente a bondade de Deus, né? Tudo que está ao alcance da providência divina por essa nova oportunidade que nós vamos ter. E muitas vezes, gente, quando nós estamos assim, dispostos, né, a reparar esses erros, nós falamos, não, eu nasço com a maior imperfeição que tiver, eu sou forte, eu vou enfrentar isso, fica tranquilo. Aí alguém lá junto conosco fala assim, você tem certeza? Será que isso daí não vai ser pesado demais? Não, eu vou. Tá bom, aí chega aqui, no meio do caminho, todo mundo desiste, né? Fala, não, a bola é minha, não quero brincar mais. Gente, não dá para fazer isso. Jesus nos mostra que a vida
uma vida, uma encarnação, ela pode se esgotar, então ela pode acabar. Mas assim, a oportunidade da reparação do erro não vai acabar nunca. Porque nós, assim, eu não vou dizer nunca vamos deixar de errar, porque não é esse o propósito. O propósito nosso é sempre errar menos, até nós chegarmos num estágio em que não erraremos mais. Vai demorar um tantinho? Vai demorar. Mas não é impossível, né? Tantos conseguiram, por que nós não vamos conseguir? Então, nós vamos ter a oportunidade de voltar a conviver com aquelas pessoas que nós magoamos, com aquelas pessoas que nos fizeram algum tipo de mal, que nos causaram mágoa e que nós não perdoamos, né? E olhando por esse lado, nós vamos lembrar de quem? Dos nossos familiares. Porque o nosso próximo mais próximo somos nós mesmos. E depois, aqueles que estão dentro do nosso lar, as pessoas que nós convivemos a cada dia. Então, essas pessoas, elas são colocadas na nossa convivência novamente, para que nós tenhamos a oportunidade de refazer os laços de amizade, de compreensão, para que nós possamos exercer o perdão. Porque o perdão, gente, é aquilo que nós temos que exercitar e praticar no seguinte quesito. Não pode falar aquela frase assim, eu perdoo, mas não esqueço. Quem falou isso não perdoou, tá? Não, eu perdoei, mas eu ainda tenho uma mágoazinha quando eu vejo aquela pessoa. Então, não dá. Se alguém te faz algo que você se sentiu assim lesado, né? Então, era digno de receber o perdão. Se você não conseguir lembrar daquela pessoa com afeto, pelo menos com resignação, o erro não foi reparado. Assim, o perdão não ficou esclarecido. E às vezes não ficou, porque como nós temos o véu do esquecimento, nós não sabemos o que está por trás daquilo. Porque às vezes só o ato daquela encarnação presente, que é essa, era muito pequeno, mas ele estava acompanhado de outras mágoas, né? Outras feridas que vieram do passado e que nós não tínhamos esquecido ainda e que aí sim faz a coisa tomar uma proporção muito maior. Nós não renascemos, gente, para cobranças, mas para reformularmos nossa maneira de ser, onde os sentimentos de perdão, tolerância, doação se devem fazer presentes. Olha que frase mais bonita. Então, assim, esse tipo de cobrança, não, eu tenho... E sabe aquela coisa obrigatória? Eu vou ter que perdoar, né? Porque eu escutei lá na palestra que eu tenho que perdoar, porque senão a coisa não vai dar certo, não vou evoluir. Não é assim, não é imposição. Aquilo tem que brotar do nosso sentimento puro. Você precisa modificar-se de uma forma natural, querendo, né? O querer é o poder. Então, e precisa partir da gente. Os outros podem até dar uma ajuda, né? Um auxílio, falar assim, olha, eu acho que você podia consertar aqui, né? Dá uma melhoradinha ali. Sugestões não são ruins para ninguém, mas tem que partir da gente, tá? Nenhuma injustiça, nenhum fato sem um bom ou um justo motivo acontece conosco. Nenhum, gente. Então, ninguém aqui é injustiçado. Em alguns outros conceitos religiosos, né, nós já ouvimos dizer que alguns filhos nascem com determinadas mazelas para que paguem os erros dos pais. Então, são coisas que nós, aqui na doutrina espírita, sabemos que não existe isso, né? O máximo que pode acontecer é um espírito se colocar à disposição, né, para auxiliar naquele momento de reajuste, de resgate. Então, eu me predisponho. Não, eu concordo, eu aceito em nascer nesse seio familiar para ajudar de alguma maneira, para ajudar de alguma forma. Mas não que alguém pague alguma coisa por outra pessoa. Então, ninguém aqui precisa se sentir injustiçado, tá? Cada fardo que nós carregamos por mérito nosso. Então, a culpa era nossa sim, então vamos carregar aquilo com maestria, da melhor maneira possível. Como disse Jesus, né, a cada um segundo as suas obras. Então, não adianta, gente, o que é o meu boleto eu vou pagar, o da Benilde ela paga e assim por diante. Cada um vai pagar o seu débito, vai pagar a sua conta. É claro que quando nós encontramos pessoas no nosso caminho que nos ajudam, fica um pouco mais fácil. Mas, às vezes, dependendo de como era o nosso débito, nós não temos esse privilégio, né? Então, nós somos testados, a nossa prova é essa.
Então vamos ver até que ponto você consegue, até quando você aguenta, né? É um no limite mesmo, né? Um reality show para a gente ver até que ponto o nosso extremo consegue suportar. Aí o texto ainda diz assim, olha, que cada um colhe aquilo que semeou. Flores para quem lançou as sementes do bem e espinhos para quem provocou dores e sofrimentos. Olha que coisa mais linda. Então, se eu plantei flores, né, é claro que eu vou ter uma colheita só de coisas boas. Se eu pratiquei o bem para as pessoas, aquilo que eu disse lá atrás, não faço mal para ninguém, tá, mas eu quero saber, e o bem? O que você está fazendo de bom? Né? Então, eu preciso fazer isso, eu preciso passar pelo caminho, deixando as minhas marcas boas. E não precisam ser obras grandiosas, viu, gente? É muito bonito quando a gente vê na televisão, né? Aquelas matérias imensas, falando das obras grandiosas que nós temos, graças a Deus, quem faça isso. Mas as nossas não precisam ser equiparadas àquelas. Porque, às vezes, nós não temos recursos financeiros, fica um pouco difícil de conseguir fazer tudo aquilo naquela proporção. Então, o que eu posso fazer? A primeira doação que eu faço, que não me custa nada, é doar o meu tempo. O tempo é precioso. Então, se eu consigo reservar uma parcela do meu dia para praticar qualquer tipo de caridade que seja, emprestar os meus ouvidos para alguém falar alguma coisa para mim, já está ótimo. Agora, uma outra coisa que eu vou dizer para vocês e que nós fazemos de errado. Muitas vezes nós gostamos de fazer caridade, né, com chapéu alheio. Então, não adianta querer fazer isso também, não. Porque eu chego em casa, aí aquela máscara de bonzinho que eu tenho lá fora, eu penduro lá atrás da porta e entro com a minha verdadeira face de carrasco, né? Então, em casa eu sou o ó do borogodó e na rua eu sou lindo, educado, maravilhoso. Nossa, eu queria ter um filho assim, uma filha assim, um genro assim. Não, vamos tentar mudar esse tipo de conduta, né? Quem ainda pratica isso, eu sou educado só na rua. Então, só com os meus pares no meu trabalho, eu sou obrigado a ter educação, a ajudar, né? Porque ali eu estou ganhando para isso. E em casa eu não sou cobrado, eu não ganho nada para isso, então eu posso chegar e fazer o que eu quiser. Não é bem assim, porque aqui nós aprendemos que os nossos familiares são os nossos pares com quem nós temos algo para ajustar. Então eu não posso perder o meu tempo, gente. Não dá. E é muito difícil. Eu vou dizer para vocês que é complicado, mas não é impossível. Se cada um ceder, né, em algum ponto, as coisas vão melhorando. Então, comece a observar o outro. O que irrita no outro que você mora, né, divide a casa? Tal coisa irrita, tal atitude. Tá bom, então começa a não provocar a irritação. Então, muda a conduta, porque aí a harmonia começa a aparecer. Algo que protege o nosso lar é o estudo do Evangelho. Então, não é abrir o Evangelho só aleatoriamente, é fazer um estudo mesmo. Peguem um dia da semana, o mesmo horário, a participação de todos da família. Não dá para todo mundo participar? Faça você. Coloca água para fluir para todo mundo, sabe? Segue aquele roteirinho bonitinho. Vocês vão ver como as coisas vão melhorando. As energias, elas vão assim acalmando, né? Tudo vai mudando conforme o passar do tempo, né? Conforme o estudo vai acontecendo. E para encerrar, o texto diz assim, olha, pensemos nisso. E se não podemos modificar a semeadura do ontem, tenhamos a certeza de que somos os detentores de todo o poder para melhorar a escolha da lavoura nestes dias. Então, gente, o passado eu não vou mudar, né? O que eu fiz em outra vida, mudar eu não consigo, eu consigo reparar, né? Agora, o que eu tenho obrigação por fazer é não provocar coisas novas. Então, eu não preciso provocar maiores dores, maiores sofrimentos. Eu não preciso ser grosseiro, eu não preciso ser deseducado, deselegante. Eu posso ser uma pessoa agradável, mas não na base do fingimento. Eu tenho que partir de dentro. Aquilo que eu disse da máscara, lembrem-se sempre disso. Porque no nosso lar, na nossa casa, ali dentro, nós mostramos realmente quem nós somos. Então, se nós deixamos uma baguncinha, né? Não, aquela louça tá lá, eu tô cansado, não vou lavar hoje não. Então, eu mostro aquela coisa de falar assim, né? Tem a frase que diz, né? Nunca deixe para fazer amanhã o que você pode fazer hoje. Você deixa o negócio lá, aí no outro dia você acordou mal, você não tá bem, aí vai ficar aquilo ali, né? Então, a gente precisa organizar a nossa vida. Tudo que nós organizamos exteriormente, né? Reflete no nosso interior, no nosso íntimo.
Se nós temos tudo mais organizado, tudo mais arrumado, tudo mais assim padronizado, a nossa vida, sem ser a nossa vida material, ela toma uma outra proporção. Porque, assim, parece que é um amontoado de coisas, né? Se eu não tenho uma organização, quer seja no trabalho, quer seja em casa, parece que as coisas vão embolando, viram uma bola de neve. Quando você percebe, tudo está dando errado, o emprego não vai bem, as coisas em casa, na família não vão bem, os filhos começam a dar trabalho. Então, querendo ou não, é uma forma de nós atrairmos o mesmo padrão, né, de pensamento, de vibração. Então, isso não é bom, não. Então, nós precisamos também mudar essas pequenas atitudes. Bom, o que eu queria falar para vocês era isso. Eu espero que todos nós aqui consigamos sair dessa encarnação vencedores, né? Pelo menos assim, no caminho certo nós estamos, porque estamos em busca de algo, né, diferenciado. Aquilo que é dito aqui, se for colocado em prática, muito melhor, porque também não adianta só você absorver um monte de informações e não conseguir modificar nada. Então, você vai guardar, quando você desencarnar, as gavetinhas estão todas cheias de informação, né? Nossa, eu fui em todas as palestras, recebi todos os passos, está tudo aqui, ó, guardado no meu HD, todas as gavetinhas arrumadinhas. Mas eu coloquei alguma coisa em prática? Não abri a gaveta para nada, não coloquei nada para fora, não melhorei em nada. Eu pude... E outra coisa, gente, eu acho que deve ser muito vergonhoso. Tem uma letra de uma música, que eu não vou lembrar o nome do autor, não. Mas é o acerto de contas, né, de Deus com um filho dele. E aí, no decorrer da letra, ele começa a dizer assim, né, que ele deu inteligência e aí o homem usou essa inteligência contra o irmão, né? Então ele fala, eu pedi para você não roubar, você roubou e matou, né? Eu ensinei você, né, te dei inteligência para fazer um avião e você foi lá construir um avião para jogar bomba nos seus irmãos. Então, é muito bonito. Acho que... Ai, não vou conseguir lembrar. Uma hora, se eu lembrar o nome, eu trago para vocês. Mas é muito bonito, porque assim, no dia do desencarne, né? Então, ele começa, senta aqui nesse banco, junto de mim e vamos conversar. Né? Então, quer dizer, já imaginaram quando nós chegarmos do lado de lá e nós tivermos essa conversa? Como que vai ser constrangedor, assim... Eu vou chegar lá, né, com uma planilha, vou apresentar, falar assim, então, né, eu pedi para fazer isso, implorei até, mas eu não consegui fazer, não. Aí a minha conta, que era de 3x, agora virou 6x, vou ter que voltar, dobrei a dívida. Não vamos fazer isso não, né, gente? Porque, assim, o esclarecimento nós já temos. Graças a Deus que nós temos esse esclarecimento. Então, nós sabemos que a oportunidade é dada e cabe a cada um de nós aproveitá-la ou não, tá? Boa noite para vocês. E agora eu fico aqui para as perguntas. Vou beber uma água. Tem microfone, né, Vinícius? Agora chegou a hora das perguntas, das colocações. Tem aqui uma perguntinha. Vamos lá. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem. Eu queria que você me esclarecesse essa situação da pessoa que é afastada da família do lar e vai morar em outra cidade, perde um pouco o contato, por que né? que acontece isso? Uhum. Então, porque às vezes, por exemplo, a família carnal, né? Às vezes, vamos usar a missão, né? A missão de ficar ali junto, né? Era só até determinado momento. Então, era nascer naquele núcleo familiar, né? Para ter as características daquele pai, daquela mãe, ter tantos irmãos, e aí depois você é pinçado, né? É tirado daquele seio familiar e vai construir um novo núcleo, muitas vezes com a sua família espiritual. Então, não é que você não tenha saudade, não goste, não é nada disso. Isso acontece muito com os nossos irmãos que moram do lado do norte, do nordeste, que têm oportunidade de trabalho e que vêm, né, para o sudeste, para o sul. Então, quanta distância em quilômetros que separam. Mas ainda são ligados pelo amor, né? Por aquela afeição toda que acontece, mas a sua missão, assim, o seu ajuste era do outro lado. Então, era com pessoas diferentes, longe daquele teu círculo familiar carnal. Era um outro círculo familiar.
Tá? Os amigos nossos não são a família que nós escolhemos. Nós não falamos, né, que a família biológica a gente não escolhe. Não pedi para nascer, tudo mentira, todo mundo pediu. E aí a gente vem com aquela conversa de que os amigos são a nossa família que nós escolhemos. Mas também não é bem assim, porque aquele amigo, né, existem pessoas que você encontra uma vez e você tem uma saudade, você tem vontade de abraçar, de ficar junto, de ficar perto, e conhece assim, você já tem 50 anos de idade, conheceu a pessoa, e é como se fosse seu irmão de sangue. Você tem mais afinidade do que com um irmão de sangue de verdade, né? A família biológica. Então, por que acontece isso? Porque é a nossa família espiritual, tá? Esclareceu? Então, tá bom. Mais alguém? Pois não. Só para esclarecer aqui, também eu ouvi um outro esclarecimento de uma outra forma. Na época do Pinga Fogo, foi perguntado ao Chico sobre o divórcio. Naquele tempo o país não aceitava, né? Uhum. E qual seria a posição dos espíritos? Segundo ele, colocando que Emmanuel estava esclarecendo que era melhor naquele momento haver a separação do que uma coisa pior. Também não seria uma forma, por exemplo, eu, no meu caso, eu me afastei de parentes meus, porque para mim, senão eu ia me comprometer muito mais do que estar perto deles. Uhum. Então, mas aí a gente precisa tomar um certo cuidado, porque assim, ó, quando esse afastamento é natural, tá? Então você foi afastado porque o trabalho te chamou, então é uma oportunidade de estudo em outro país, é um afastamento diferente. Agora, quando nós escolhemos o afastamento, ó, tem uma divergência familiar, eu não quero mais falar com fulano de tal. Aí você escolheu aquilo. Se tinha um ajuste para acontecer ali e você afastou, numa outra você vai ter que voltar e vai ter que ajustar isso. Nós não temos essa... eu não diria assim, nós temos o livre-arbítrio, nós podemos escolher. Mas nós não temos o poder de dizer assim, ó, eu quero reparar isso e isso aqui eu não quero reparar. Então, a reparação ela precisa ser feita numa totalidade. Agora, também entendo o posicionamento seu, porque, às vezes, né, dá para pegar os dois exemplos, da família e, às vezes, até dos casais. Não adianta nada um casal que ficar junto só para não querer separar e se matar, né? Dar péssimos exemplos para os filhos. Não é, o Espiritismo não está pregando isso, não tem isso. E também não é para ninguém viver de aparência, né? Você fazer uma vida só para a sociedade ver, não, eu sou casado e está tudo muito lindo na minha casa, quando não está. E com a família a mesma coisa. Se você vai querer conviver com a família, com algum familiar, né? Algum ente querido, que não, na verdade não ia ser querido, né? Algum ente difícil, vamos mudar a palavra. Um ente difícil. Para você só criar uma situação pior, você adquirir um débito maior, então aí é melhor afastar. Mas que numa outra oportunidade vai precisar ter um reajuste, tem que ter. Aí tem a prestação, tá? Né? Isso, aí tem que ter. E assim, às vezes o reajuste depois, que vier posteriormente, numa outra vida, às vezes pode ser diferenciado, porque tem a maturidade, né? A gente passa por uma série de coisas que faz o nosso espírito evoluir, então, muitas vezes o reparo, o reajuste vai ser até menos dolorido. Né? Desculpa da brincadeira, daqui 1.500 anos encontrar de novo, tudo bem. Exatamente, tudo bem, nós estamos aí para isso, né? Nada, imagina. Mais alguém gostaria? Alguma colocação? Não? Então tá bom. Não? Não? Então Posso tá jóia. fazer uma colocação? Pode, minha amiga, lógico que pode falar. Não, eu queria que você falasse alguma coisa sobre um feto, né, que está numa uma fase de reencarnar, e aí ele desiste da reencarnação. Então, tem algumas situações, né, Benilde, por exemplo, às vezes não estava ainda preparado para enfrentar aquela situação, então se acovarda, né? Quando acontece um aborto espontâneo, né, de pouquinhos meses, uma coisa assim, que é um pouco comum, e aí depois esse espírito pode novamente, né, aí ele se fortalece, tem um esclarecimento melhor, aí ele se enche de coragem e fala, não, agora eu vou. E aí acontece, né, tudo muito certo. Agora, também pode acontecer a questão da reencarnação compulsória, né? Que aí a questão de alguns meses só, ou crianças que desencarnam muito cedo. Ai, que judiação, 2 aninhos, 1 aninho. Mas era o tempo que faltou para aquele espírito poder ficar aqui. Então, ele tinha que passar só aquele
é assim, né, o tempo cronológico, né, o tempo da Terra, então era só aquele período. Então, 2 anos. Existem casos também que aí entra a questão, né, meritória. Então, por mérito, às vezes, do pai, da mãe, por não estarem preparados por perder o filho ainda, aquela coisa toda. Então, vamos dar mais um tempinho para esse espírito ficar aqui. Então, tinha que desencarnar, sei lá, com 10 anos, vamos ficar até os 15, até os 20. Mas é complicado, gente, porque assim, né, falando de perdas, assim, mesmo a gente tendo esclarecimento, estando dentro da doutrina espírita, sabendo que todos nós vamos nos encontrar, nós teremos essa nova oportunidade, é muito difícil porque o que dói em cada ser humano é a ausência física da pessoa, né? Então é você saber que você vai ser cerceado de conviver fisicamente com aquele ser. Então a gente vê muitas vezes os nossos irmãos que estão encarcerados, quem que vai lá, né, todo domingo? É a mãe que está lá, porque a mãe não consegue ficar longe daquela presença física, né? Ela precisa ir lá, precisa ver, precisa levar alguma coisa. Então isso, eu acho assim, a nossa falta de preparo, ela está muito mais ligada a isso do que a qualquer outra coisa. Nós somos muito egoístas ainda, né? Então, nós não conseguimos entender essa separação e aceitar, principalmente. Né? Esclareci? Renata. Nada, Nossa, minha amiga, que é ótimo. isso. É que Tudo de bom, viu, gente? Essas perguntas, né? Sempre tem dúvida. Então, chegou a hora das vibrações. Essas vibrações que chegam a todos os lugares, chegam a todo o nosso planeta, envolve toda a nossa humanidade. Nós que já sabemos que, juntando os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, podemos fazer algumas mudanças. Então, vamos unir nesse instante os nossos pensamentos, sentimentos, para encaminhar para esses locais. Locais de dor, locais de sofrimento, de escuridão, que nós não percamos nesse instante a nossa encarnação, que nós aproveitemos o máximo da nossa encarnação. É esse estudo que fazemos todas as noites aqui, que vão fazer as nossas mudanças. Então, como disse a Renata, essas pequenas mudanças não precisam ser grandes mudanças, mas pequenas no nosso dia a dia, que vão nos transformando a nossa vida, transformando a vida dos nossos familiares, dos nossos amigos de trabalho, dos nossos companheiros. Então, Pai, nesse instante, juntando todas as nossas vibrações, os nossos sentimentos, leve a todos esses lugares religiosos, a esses líderes, que eles possam fazer essa mudança com cada um dos seus grupos. Que os nossos mentores estejam conosco, os mentores dos grupos, fortalecendo todos nós na mesma caminhada, nos mesmos desejos, para um mundo melhor, Pai. São essas atitudes, essas ações pequeninas que vão transformar o nosso planeta. Tenho certeza que os netos, os bisnetos terão um mundo melhor, porque é para isso que estamos aqui. Obrigado, Senhor.
por essa oportunidade que o Senhor nos deu dessa palavra, nesse dia, dessa palestra, que foi tão esclarecedora. Obrigado, Mestre Jesus, por essa oportunidade bendita. Que assim seja.